único que é digno exaltar. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Aleluia! Declare, estamos aqui, entronizado nos louvores do teu povo. Te entronizamos, Deus. Reina, reina. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Sim, Senhor, toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, nesta noite, Deus, reina, reina. Aleluia! Dê um brado de louvor ao Senhor no seu lugar, diga: santo, digno, te entronizamos, Jesus. Toma o teu. Queria pedir que todos ficassem em pé nesse instante. Só alguém que for realmente, não tiver jeito mesmo, mas fique em pé, levante a Bíblia. Sabe que privilégio temos de podermos levantar a palavra do Senhor. Levante e diga comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva
semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, nesta hora temos declarado o poder da Tua palavra. Que Tu possas, ó Deus, vivificá-la aos nossos corações. Para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Que ela nos ajude a conhecer mais o Senhor, para amarmos o Senhor mais e mais, e para com alegria obedecermos ao Senhor. Que ela nos console, nos edifique, nos exorte, traga salvação e esperança para milhares de vidas, em Teu precioso nome. Venha ungir o pregador desta noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia num profeta do Velho Testamento chamado Oséias. Oséias capítulo 4, o versículo de número 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Só deixe o Espírito Santo mover em nosso meio. A compreensão que você precisa ter, que o seu maior inimigo não é o diabo, nem os demônios. O seu maior inimigo é a ignorância. O que te destrói é a falta do conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É por isso que nós aqui em Lagoinha temos um peso muito grande no coração de pregarmos sempre a palavra. Algumas vezes pessoas dizem assim: pastor, eu anotei tantos versículos que o senhor falou falou 420 não, mas mais de 50. E eu falei: coisa boa ouvir a palavra. Ele ficou me olhando, porque tem muita gente que gosta de pregação sem a palavra. Aquelas que dão muita risada, gargalhada, aquelas que, isso é gostoso, mas não é isso. Não é isso que nos livra de ser destruído. Nós temos que ter a palavra de Deus. Nós temos que guardar no coração a palavra do Senhor. Quando diz o meu povo está sendo, é um processo. Não é apenas um ato, mas é alguma coisa que vai. Ou seja, a pessoa vai sendo destruída. Por quê? Porque falta o conhecimento. E se não existir o conhecimento, entra por aqui e sai por aqui. Em pedagogia existe uma máxima que diz assim: só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Se não há mudança de comportamento, não houve aprendizagem. A pessoa fez apenas uma decoreba, mas aquilo não tocou a vida não foi mudada. Quando você lê em Mateus capítulo 13, o versículo de número 19, Jesus Cristo fala da semente que caiu, mas que a coisa não vingou. Mateus 13, o verso de número 19, ele diz assim, Mateus 13, 19, diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Não tem apenas só que semear, temos que semear, mas para poder colher o fruto, é preciso que a pessoa venha o quê? Compreender. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, o que acontece? O maligno, Satanás vem e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Houve um pregador tão precioso, chamava Spurgeon. Spurgeon. Precioso. E em Londres era o local da igreja dele. Quando eu estive em Londres, eu tive o privilégio de ir lá naquele templo onde Spurgeon pregava. Ah, quando eu cheguei ali, vendo aquele templo tão belo, tão antigo, e lembrando que um homem de Deus, que impactou a sua geração, e que tem impactado até os dias de hoje, pregou naquele lugar, trazia assim um sentimento, sabe, de uma reverência muito grande, de saber que aquele lugar foi um espaço de visitações poderosíssimas do Espírito Santo. E ele conta uma experiência muito interessante de uma mulher, uma velha, que estava morrendo à míngua. Ela havia trabalhado durante anos e anos e anos na casa de uma mulher muito, mas muito rica, muito rica. E aquela mulher vivia sozinha, e aquela mulher morreu. Morreu. E a situação da empregada foi passar uma situação de miséria. Mas quando Spurgeon foi à casa dela, qual não foi a surpresa? Que quando olha, tinha um quadro. E naquele quadro tinha um papel escrito e assinado. E quando ele olha aquele papel, aquele quadro, qual não é a surpresa? Que aquele papel era um testamento. A patroa riquíssima havia deixado toda a sua herança para esta mulher, que foi empregada dela a vida toda. E ela passou anos e anos, padecendo, sendo que ela tinha uma riqueza tão grande, mas ela não tinha conhecimento daquela riqueza. Quantas vezes você toma a palavra assinada pelo Senhor e pode viver momentos de tanta miséria espiritual, momentos assim, como nós cantamos há pouco, Ele se importa comigo. Mas se isso não entrar dentro do seu coração, pode se transformar apenas numa canção belíssima, numa mensagem tão doce, mas naquelas horas, quando as aflições chegam, em momentos de perda, em momentos de solidão, em momentos assim, de angústias tão grandes, aí você começa a duvidar, será que realmente Ele se importa comigo? Será que realmente Ele tem? Será que realmente isso tudo é realidade? Mas é a realidade. A vontade do Senhor é que todos nós possamos ter o conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa mulher estava sendo destruída porque ela não tinha conhecimento de toda a riqueza que ela possuía. Estava vivendo numa miséria tão grande, sendo que era uma mulher tão rica, mas ela não tinha conhecimento da herança que ela possuía. Quando você veio para Jesus, e hoje nós cantamos o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus ressuscita os mortos, o nome de Jesus cura os enfermos, o nome de Jesus, mas muitas vezes nós apenas paramos no som, na mensagem, e deixamos de tomar posse daquilo que realmente Ele é. A vontade do Senhor é que eu e você possamos viver aqui na terra, a realidade da vida dEle na nossa vida. Em 1 João capítulo 4, versículo de número 17. 1 João capítulo 4, o verso de número 17. Pode parecer algo grande demais, mas está escrito assim, 1 João 4, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Pode parecer tão estranho isso. Olhe para o irmão que está ao seu lado. Diga para ele, meu irmão, será que eu pareço com Jesus?
Aí você pode dizer, mas pastor, não é assim. Mas vamos ler de novo aqui que está escrito. Põe seu dedo em cima. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Na minha função como presidente da Igreja Batista da Lagoinha, muitas vezes eu tenho que assinar uma procuração para alguém resolver alguma coisa, para buscar um documento, para fazer algo. Essa procuração, eu tenho o direito de passar para alguém. Quando eu assino uma procuração, dando àquela pessoa a autoridade para fazer algo que eu tinha que fazer, ela vai assinar como se fosse eu assinando. Como se fosse eu mesmo assinando. Quem aqui que já passou para procuração para alguém? Levante a mão. É exatamente isso. A outra pessoa vai assinar como se fosse você assinando. Quando você veio para Jesus, você veio para Ele. E quando você ora, quando você diz em nome de Jesus, Ele nos outorgou o seu nome. Quando você lê o que está escrito aqui, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Muitas vezes eu passo a procuração para o irmão ou um outro pastor, Benedito da Silva Xavier Antonino. Ele vai escrever o nome dele, mas ele está escrevendo o nome dele, resolvendo algo no meu nome, que eu dei autoridade a ele, passei uma procuração para ele agir em meu nome. O nome de Jesus, quando você entende toda essa realidade do poder do nome de Jesus, o direito do uso do nome de Jesus. Vamos ver, vamos ler alguns episódios. Um deles assim tão glorioso no início da igreja, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Os 10 primeiros versículos, Atos capítulo 3, até o versículo 10. Atos 3, de 1 a 10. Diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou eles no templo, saltando e louvando a Deus. Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. O que aconteceu? Que ele não estava ali, paralítico. As pernas mortas não funcionavam. Durante anos ficava ali. E quando Pedro e João estavam entrando no templo, aquele homem ali, junto à porta formosa, porta belíssima, uma coisa tão feia, as pernas mortas de um homem. E aquele homem mendigava, pedia esmolas. E ele olha para os dois e pede uma esmola. E Pedro e João disseram para ele: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, o que nós temos? Ele diz: mas o que nós temos, isso te damos. O que é mais precioso do que prata ou ouro? Prata e ouro resolve comprar comida, comprar roupa, comprar remédio, comprar casa, comprar coisas. Mas existem outras realidades que prata e ouro não compram.
eles disseram o quê? O que nós temos. E o que eles tinham? Eles disseram que nós temos esta procuração, o nome de Jesus. Nós agimos em nome de Jesus. Agimos como se fosse o próprio Jesus. Por isso, eles disseram assim, o que temos, isto, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Da mesma maneira como Jesus fez com que tantos paralíticos andassem, esse homem andou aqui pelo poder de quem? De Pedro e João? Não. Quem curou aquele homem? Jesus. E Jesus o curou através de quê? Dessa declaração, do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. O que temos? O que nós temos é o nome de Jesus. Vamos novamente para Atos capítulo 4. Atos 4, versículo de número 16. Atos capítulo 4. Logo a igreja, Jerusalém, ficou assim tão abarrotada por milagres, sinais, prodígios, maravilhas. A cidade entrou em burburinho, porque tinham matado Jesus, e tinham achado que Jesus tinha morrido, mas os discípulos sabiam que ele estava vivo e que tinha ressuscitado, e eles estavam fazendo sinais, prodígios e maravilhas em toda Jerusalém. Jerusalém estava vivendo uma convulsão tão grande, mas olha o que está escrito. Atos 4, verso 16, 17 e 18, dizem: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos para não mais falarem neste nome a quem quer que esteja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Eu gosto dessa expressão. Que eles não ensinassem, muitas vezes a gente fica ensinando o nome de Jesus. Mas é que está escrito, para que eles não ensinassem em o nome de Jesus. É você ter essa procuração. É de você agir em nome de Jesus. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé, ela tem que desembocar em atos assim, de sinais, de ensino. Em nome de Jesus. Eles proibiram. Era como se quisessem, hoje, você tem uma procuração para fazer algo no nome de outro, e alguém rasga aquela procuração. Dizem que queriam proibir. Mas a procuração está aí, para que eles não ensinassem em um nome de Jesus. Um procurador, se a pessoa passa uma procuração para ele movimentar a conta financeira dele, o outro pode fazer a movimentação da conta financeira. Pode pegar o extrato, pode fazer transferências, porque ele está fazendo no nome de outro. Sabe, esse ato de representar plenamente uma outra pessoa. Agir por outra pessoa. Quem aqui está me acompanhando? Quem está recebendo entendimento, compreensão? Está claro? Está claro? Existe essa autoridade delegada pelo Senhor. Ou seja, o nome de Jesus, ele foi dado para nós. Quando foi que Jesus passou essa procuração final? Ele iria ascender aos céus, ele nos deixaria fisicamente, ele estaria, mas no finalzinho ele disse assim, Mateus capítulo 28, verso de número 18 e 19. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus aproximando-lhes falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você pode dizer amém a isso? Você reconhece que toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra? Foi. Agora o que ele diz? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse mesmo texto, você pode encontrar em Marcos capítulo 16. Vamos para Marcos 16. Marcos 16, o verso 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18 dizem: estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome. Note bem, não é apenas só o nome de Jesus, é a autoridade desse nome. É no nome dele que você vai fazer. Porque muitas pessoas hoje dizem assim: fulano tem uma autoridade. Não, a autoridade é do nome de Jesus. Não existem homens poderosos. O poder está no nome de Jesus. O que você tem que entender de uma forma clara é exatamente isso. Diz aqui o texto: estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome, você vai expelir demônios, vai falar novas línguas, vai pegar em serpentes. Se alguma coisa mortífera você beber, não vai lhe fazer mal. Se você impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Porque você está indo fazer isso? Não é você, não é o Márcio, não é o Gustavo. Não, os irmãos estão entendendo? É no nome, é através dessa autoridade. Essas coisas acontecem somente na vida dos crentes que creem no poder que está neste nome. Sabe, a nossa identificação com Jesus não é e não pode ser uma identificação teológica. A nossa identificação com Ele tem que trazer assim essa realidade de uma forma muito grande. Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, esse está mexendo comigo. Colossenses capítulo 3, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 13 até o 15. Diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Algo que você sempre tem que guardar, que o triunfo de Jesus tem que ser manifestado na sua vida, no dia a dia. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo dizia assim: não sou eu mais quem vivo, mas hoje eu vivo por procuração. Ele diz assim: não sou eu mais quem vivo, mas o que? Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo na fé, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a realidade. Volte um pouquinho. Filipenses capítulo 1, o verso 21. Filipenses capítulo 1, o verso de número 21. Paulo podia dizer, e nós temos que afirmar essa verdade. Ele dizia: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, porquanto para mim o viver é Cristo. Ou seja, Jesus vivendo através de você. Você usando o nome dEle. Por isso que cada oração, quando nós terminamos uma oração, como que nós falamos? Em nome de Jesus, amém. Quando você ora, a última frase, você tem o quê? O nome de Jesus. Em João capítulo 16, o verso de número 23.
João 16, o verso 23, está escrito assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Tudo que nós recebemos, nada, olhe para mim, toda religião é estabelecida em cima de um princípio. E o princípio de fazer você ser merecedor de algo de Deus. Se você fizer isto, isso, aquilo, outro, Deus vai ser devedor seu, Deus vai ser obrigado a fazer alguma coisa para você. Não é assim, isso é religião. Toda religião quer levar o homem a fazer algo para Deus ficar devendo a ele. Mas a nossa fé não é esta. Nós temos a graça. E o que é a graça? Eu recebo aquilo que eu não mereço. Por causa de quê? Do nome de Jesus. Quando você ora, a última expressão é exatamente essa. Ele diz: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai. Ele não disse pedirdes uma coisa grande ou uma coisinha pequena. Pequena. Alguma coisa. Fale comigo. Alguma coisa. E dentro dessa expressão alguma coisa, você pode colocar tudo, querido. Você pode colocar tudo. Pessoas já viraram para mim e falaram assim: pastor, eu posso orar para o meu cachorrinho que está doente? Pode e deve. Eu posso orar para pedir um casamento para mim? Pode e deve. Aqui Jesus foi tão claro. Em verdade, eu digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Não é porque você atingiu um estágio. Tem algumas pessoas que dizem: querido, você pode ir para o monte orar, ficar 10 dias orando no monte, 50 dias. Deus vai te atender. Não é pelo sacrifício que você fez. Aquele tempo lá do monte que você fica ali, muitas vezes é para Deus ficar tirando as mazelas, as caracas da sua vida, para levar muita coisa para você acertar. Mas não é o sacrifício que você faz, porque alguns dizem que eu vou fazer um sacrifício. Sacrifício. Quantas vezes pessoas sobem escadaria, levando pedra na cabeça, fazendo coisas assim. Nossa fé, a fé cristã não tem nada disso. Tudo que recebemos é pela graça do Senhor. É algo tão diferente quando você usa o nome de Jesus. Esse é o nosso segundo ponto. Abra comigo. O nome de Jesus abre as portas da caixa forte dos recursos espirituais que são ilimitados no céu. Tudo que é céu tem o endosso do nome de Jesus. Já que nós estamos com a Bíblia aberta aqui, em João 16, vamos ler de novo o verso 23. Naquele dia, Jesus está falando, naquele dia, nada me perguntareis. Não precisa perguntar nada. O cofre está cheio. A procuração Ele já te deu. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Verso 24. Até agora, o Espírito Santo não tinha vindo ainda para todos. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Sabe, a vida do crente tem que experimentar essa alegria completa. Essa alegria completa é você saber e viver essa realidade que Deus se importa com você. Essa procuração que Ele te deu no nome dEle. O nome dEle. O nome dEle. Volte um pouquinho para João capítulo 15. O verso de número 16. João capítulo 15. O verso de número 16. Está escrito: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário,
Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Houve um momento que Jesus disse: Pai, Tu sempre me ouves. Quando você ora em nome de Jesus, da mesma maneira que o Pai sempre ouvia Jesus, o seu Filho, você pode viver essa realidade. O poder que há no nome de Jesus. Agora, como podemos usar o nome do Senhor? Volte ainda para João 14. João 14, a partir do versículo de número 12. João 14, versículo 12 até o versículo 15. Quem achou, diga amém. Olha para o irmão que está ao seu lado, meu irmão. Não esqueça disso. Olha Jesus falando. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Vire a página de novo. João 16. Eu quero enfatizar isso. Vamos ler de novo esse verso, vamos lê-lo juntos. João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Marcos, capítulo 11, o verso 24. Marcos, capítulo 11, o verso de número 24. Quando você vai orar, quando você tem a procuração de alguém para fazer algo para aquela pessoa, para buscar uma encomenda no correio, ele passou uma procuração para você buscar aquela encomenda. Não importa se seja uma encomenda que vale R$100, ou R$100.000, ou 100 milhões de reais. Se você tem a procuração, eles vão te entregar. Não é porque você seja bonito, não é porque você seja forte, não é porque você tem anel de grau. Ele vai te entregar por causa de quê? Da procuração que você tem, do possuidor, do dono daquilo. Em Marcos 11, o verso 24, Jesus diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes. E quando você vai orar, Jesus falou que nós temos que orar sempre no final, falando o quê? Em nome de Jesus. Se você orar dizendo: ó Deus e Pai, venha, traga uma bênção para aquele irmão, em nome de Márcio Valadão. Adianta. Não. O nome é o nome dele. E tudo vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Você crê. Há uma diferença muito grande. O CD que vamos gravar esse ano em Manaus, o título é Creio. 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 Nós estamos vivendo um tempo que tem muito crente que não crê. Há uma incoerência. Ele é crente, mas ele não crê. Ele é crente, mas ele não crê que vale a pena viver por Jesus, morrer por Ele. Ele não crê que pode viver uma vida santa, limpa e bonita. Ele não crê que ele pode viver aqui na terra em santidade. Ele não crê. Nós precisamos encher o coração dessa realidade de vivermos assim. Em Mateus 18, versos 19 e 20. Quando você ora, você entra nos céus. A oração te leva a chegar. Se fosse até algo natural, não é que lá no céu tem compartimento, não tem nada disso, querido. É outra realidade.
Mas aqui a palavra diz que nós chegamos. Olha, Mateus 18, 19. O Senhor diz assim: em verdade, em verdade, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Ou seja, esse pedir é como se você fosse reclamar aquela mercadoria lá no correio, reivindicar, exigir alguma coisa que é seu de direito. Nas opressões que você encontra pessoas, em meu nome expelirão demônios, em meu nome impor as mãos sobre os enfermos. Marcos 16, 15 a 20, nós lemos esse texto, Jesus falando em meu nome, na salvação. Como é que uma pessoa é salva? Quantos aqui são salvos? Diga, eu sou salvo. Agora, você foi salvo através de quê? Atos 4:12, abra comigo. Atos capítulo 4, versículo de número 12. Atos capítulo 4, o versículo de número 12. A palavra diz assim. Vamos ler juntos esse texto? Vamos ler juntos? Eu acho que esse texto a gente tem que ler em pé. Sabe por quê? Porque o diabo treme, sabe, quando você lê esse texto. Sabe, porque é algo glorioso. Atos 4, verso 12. Vamos dizer juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Outra vez, vamos ler? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aponte para essas câmeras que estão aqui e vamos dizer, pessoas estão nos assistindo pelo Brasil afora, pelas parabólicas, toda a América do Sul, até o sul do México e da Flórida. Pessoas pela internet, o mundo todo pode estar nos assistindo. Vamos ler juntos, fazendo assim, uma declaração, vamos ler? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E que nome é este? Vamos dizer? Jesus. Que nome é este? Jesus. E que nome é este? Jesus. E que nome é este? Jesus. E que nome é este? Jesus. Ele é digno de um aplauso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos assentar, irmãos. Hoje nós estivemos cantando aqui. Ah, que maravilha foi. Ah, como eu me deleito adorando o Senhor. Eu sou tão desafinado para cantar, eu não consigo. Mas o Senhor não importa com a sua afinação. Um dia desse eu estava falando com a Ana assim, Ana, por que o papai não consegue cantar assim? Aí ela disse, não consigo, porque vai lá em cima. Eu não consigo, não vai. Ela consegue, eu não consigo. Mas ela não é mais adoradora do que eu, porque consegue. Sabe, na salvação, no louvor, Hebreus 13, no versículo 15. Hebreus capítulo 13, o verso de número 15. A palavra do Senhor diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Por meio de Jesus, por meio do nome de Jesus, através dele,
Porque o nome de Jesus é Ele. Os irmãos estão entendendo? O nome de Jesus é Ele. Por exemplo, Márcio, Roberto, tem nada a ver. Isso é um apelido meu. Quando você fala Jesus, não é simplesmente o apelido de Jesus. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O único louvor que é louvor é quando você cumpre isso aqui. Frutos de lábios que confessam o seu nome. Podemos ter 1000 canções, mas é através do nome de Jesus. É através desse fruto, fruto de lábio, que confessa o nome do Senhor. Agora, já que estamos aqui em Hebreus, volte para o capítulo 1 de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo de número 4. Como é que foi que Jesus obteve esse nome? Como que foi? Ele herdou um nome como filho, herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1,4 diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, o nome de Jesus não é simplesmente só o apelido dele. É Ele. Jesus é Deus. É Deus que se fez homem, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando você lê em Hebreus 1, verso 2, mostra Jesus dizendo assim, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quando eu me vejo no espelho, eu vejo como eu sou. Eu vejo como eu sou. Até poucos meses atrás, 3 meses, eu estava carequinha. Hoje eu estava vendo uma pregação na TV, mas aquela não era mais a minha imagem, porque meu cabelo cresceu. A imagem de Jesus aqui diz, Ele é o resplendor da glória, o verso 3. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que ele. Em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, os versos 9 a 11. Jesus Cristo se humilhou, veio até nós. No próximo domingo, se Ele permitir, no culto das 18, nessa reunião, nós estaremos celebrando a ceia. Nós vamos comer do pão e vamos beber do cálice. O pão é o símbolo do seu corpo que foi quebrado, foi moído. O cálice é o símbolo do seu sangue que foi derramado. Mas olha, o que está escrito, Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio, o maior, se fez o menor, foi submisso até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Ele deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão na terra,
acima da terra, abaixo, e toda língua confesse esse nome, que Jesus é o Senhor. Caminhe um pouquinho para Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, o versículo de número 15. Jesus ganhou o poder do seu nome através de tantas conquistas, de todas as vitórias no céu, na terra, ou abaixo da terra. Quando você vai vendo a história e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ali, a marca do poder do Senhor. Sabe, esse nome, somente você, olha para esse irmão que tem ao seu lado. Só aqueles que conhecem Jesus, esse nome é para eles. Quantos aqui são crentes? Levante a mão. Há uma diferença entre você conhecer o nome de Jesus, o som, e de você realmente conhecer Jesus. Se você abrir comigo em Atos 19, do versículo 13 até o versículo 20, há uma história, um relato aqui muito interessante. Atos 19, a partir do versículo 13 até o versículo 20. Diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes, ou seja, exorcista é quem expulsa demônio. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheça Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se montavam a 50.000 denários. Mas a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ou seja, olha o verso 13. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sob processo de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Não é falar em nome de Jesus, é a vida. Sabe quando você tem a vida dele, a autoridade que passa do seu coração para outras vidas, é exatamente essa realidade. O único direito que o pecador tem de usar o nome de Jesus. Sabe que hora que é? Abra comigo em Atos 2, 21. É na hora dele ser salvo. Aí que começa. Atos, capítulo 2, o verso de número 21. Atos 2, 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer pecador, qualquer pessoa que não tem Jesus ainda, ele vai orar, ele vai dizer: Jesus, salva-me. Você vai salvar. Agora, um incrédulo tentar expulsar demônio em nome de Jesus, pode acontecer o que aconteceu com os filhos de Seva. Não funcionou, eles apanharam, um homem endemoniado até tirou a roupa deles, saíram embora, tão esquisito. Agora, quando é? A palavra diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Nós só somos salvos por quê? Porque invocamos o nome do Senhor. Quando você disse, Jesus entra na minha vida. Quando você proferiu essa palavra, a Escritura diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você tem que saber, querido, o que foi dado a você. Quantas vezes você não sabe esse tesouro que há na sua vida? O privilégio que você tem de ter o nome de Jesus na sua história, de conhecer o poder desse nome. Por isso, quando você tem o nome de Jesus, não é o som. Entenda isso. É como está escrito em 1 João 4,4. 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O nome de Jesus é o centro de toda a nossa atividade cristã. Ou seja, toda a nossa vida gira em torno do nome do Senhor. Você precisa se ver na sua posição diante dEle. Quando você é visto por Ele como um justo, quando você se vê livre de condenação, quando você tem o seu coração realmente essa compreensão que Ele hoje vive em você. É isso que conta. O nome de Jesus é poderoso. Eu acho que nós vamos cantar outra vez essa verdade. Vem cá, Rodrigo, eu queria que todos viessem. Porque agora você vai cantar de um modo diferente. Vamos nos colocar todos em pé. Eu quero que você ponha a Bíblia sobre o banco. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. O nome de Jesus. Quando você recebeu a Jesus, você recebeu uma procuração. Em meu nome, em meu nome, em meu nome. Dizem que o homem mais rico do Brasil é o Eike Batista. Se ele fizer uma procuração para você, dando você a autoridade para movimentar a conta financeira dele, você pode simplesmente tirar R$1.000 da conta para fazer alguma coisa. Como pode tirar R$100.000, como pode tirar R$1 milhão. E dizem que ele possui bilhões, não é? Bilhões. A procuração vem num ato de confiança. Pode parecer algo tão estranho. O Senhor confia em nós. Jesus realizou toda a obra. E Ele confiou a um grupo pequeno, apenas 12. E até deixaram de ser 12, passaram a ser apenas 11. Um tinha acabado com a própria vida. O Senhor deixou com eles, para eles irem e pregarem o Evangelho em toda a terra, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Você não vai pregar, não é o nome dele, você vai mostrar a autoridade desse nome, o poder desse nome, a vida que há nesse nome. É isso que existe. Levante a mão do irmão. Queria que alguém chamasse o Guilherme para consertar essa questão aqui da TV. Levante a mão do seu irmão, mais alto que você puder. E nós vamos cantar essa verdade. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Jesus é sobre todos, nome mais doce
lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Oh, o nome de Jesus, receba a cura nesta hora. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome bendito. Declare mais uma vez: nome mais santo. Oh, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Declare esse nome, Jesus. Jesus, Jesus, vamos declarar: Jesus, há poder nesse nome. Jesus, declare o nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jesus, Jesus, declare: Jesus, 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 oh Jesus, oh Jesus. Vamos declarar: Jesus, nome poderoso, Jesus, nome glorioso, nome que salva, que restaura, que cura. Jesus, Jesus, Jesus. Nome mais santo, é o nome de Jesus. Aleluia, aplauda esse nome, aplauda esse nome. Jesus,
entronizado, entronizado na sua igreja, aleluia. Te exaltamos, Jesus.